O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Muito boa tarde para você que está aí curtindo a programação da TVI. Chegamos aqui em mais uma quinta-feira à tarde para poder estar aí alegrando a sua tarde. Para mim é sempre uma grande alegria, um grande prazer estar compartilhando coisas do meu coração com você aí de casa. Gente, eu não sei por onde vocês estão me assistindo, se estão me assistindo aí pela TV Speed Fiber, canal 17, quero falar para vocês que vocês podem estar nos acompanhando também pelas redes sociais da TVI. Você pode estar aí nos acompanhando pelo Facebook da Nova TVI, pelo YouTube da Nova TVI e também pode baixar aí o aplicativo da Nova TVI. Assim você pode acompanhar aí toda a nossa programação. Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é aí dia 20 de novembro, o dia que é comemorada a consciência negra, né? E hoje o programa vai ser voltado para que a gente possa realmente trazer para a gente essa consciência, né? Então, assim, eu quero começar contando para vocês uma pequena história da minha vida mesmo, né? Porque hoje a gente vai falar de religião, a gente vai falar aí da consciência negra, né, que vai ser o nosso foco, né? Então a gente vai estar falando aí mais sobre a diversidade. E eu quero começar esse programa contando uma historinha para vocês. No programa passado eu já falei para vocês sobre a importância do meu avô na minha vida. Era um italiano muito querido, uma pessoa maravilhosa, mas nem sempre quem a gente ama é perfeito. E nem sempre quem a gente ama sabe tudo. E sempre há um tempo para aprender, né? E o meu avô já tinha lá mais ou menos uns seus mais de 70 anos quando a gente teve esse diálogo. Meu avô era uma pessoa muito maravilhosa, muito caridosa, me ensinou sobre o amor, sobre a religião, sobre a caridade. Ele para mim era uma pessoa muito maravilhosa, mas ele tinha um pequeno defeito, ou grande defeito hoje, né? O defeito pequeno porque eu amava, então eu diminuía ali o defeito dele. Mas hoje, analisando melhor, era um grande defeito, né? E ainda existe esse grande defeito, mesmo depois de muitos anos, tá? Eu tô contando essa história de quando eu era criança e meu avô já era bem velhinho. Mas essas histórias ainda se repetem no dia de hoje. E o meu avô, ele era uma pessoa racista. Ai, que pena, né? Ele era tão maravilhoso, mas tinha esse grande defeito. E isso já me incomodava ali quando criança, quando ele fazia algum comentário, né, que era inadequado para mim, eu era criança e tal. Só que ele era muito religioso, ele rezava 3 vezes ao dia, ele ia todos os domingos à missa, ele fazia caridade. E aí um certo dia, eu bem irritada com esse racismo dele, e ele se preparando para ir à igreja, para fazer as caridades dele, e aí eu perguntei para ele: vovô, e se Jesus Cristo for negro? O que o senhor vai fazer? O que o senhor vai dizer quando o senhor morrer e der de cara com Jesus pretinho? O que o senhor vai dizer? Ele me olhou com uma cara de espanto, não respondeu nada, mas daquele dia em diante eu notei uma diferença. Ainda sendo criança e ele sendo mais velho, ele aprendeu ali e realmente eu acho que ele refletiu sobre isso, porque ele era tão religioso, amava tanto Jesus Cristo, e se Jesus Cristo fosse negro, o que ele ia fazer, né? E daquele dia em diante, nunca mais eu ouvi um comentário racista do meu avô. Então é sempre tempo de aprender, sempre tempo de tomarmos consciência. Então,
Hoje o programa vai ser aí para a gente realmente tomar consciência da importância do povo negro, do povo preto e a consciência sobre a nossa história, né? E como que está essa situação de preconceito hoje. Então a gente escolheu aí um programa mesmo para a gente poder estar tomando consciência sobre a consciência negra. E para já aquecer aí o nosso programa, é claro que eu escolhi aí um clipe muito especial que já começa aí falando de respeito. Vamos já começar a agitar aí o nosso programa? Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Lutar por liberdade, tá além de igualdade, é o preceito entre os irmãos, união, lealdade. Quando o chicote estralou, quem chorou, quem chorou? E quando o escravo chegou, quem chorou, quem sorriu? Quantos morreram naquele navio, no plantio, no Brasil? Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Então não vem agora querer amenizar toda a história. Todo o sangue escorrido estará sempre na memória. Fomos tratados como escória. Tua mente meramente vaga, o tempo não apaga, o dinheiro não paga. Eu sei qual é minha saga, sede de ouvir, sei onde eu tô, sei onde eu quero chegar. Sede de ouvir, sei quem eu sou, já sei qual é meu lugar. Então devolva minha coroa de rei, traga de volta minha coroa de rei. Quero de volta minha coroa de rei. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite o meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Respeite a minha pele preta, meu orgulho negro, e é assim que eu sou. Respeite meu cabelo crespo, essa batida é o swing do gueto. Temos a cor da noite, filhos de toda açoite, fato real de nossa história. Nude, moda feminina, especializada em moda plus size. Elegância, sofisticação e modernidade são a nossa prioridade. Um atendimento cuidadoso e personalizado para cada cliente, te vestindo e elevando a sua autoestima nos seus melhores momentos. Telefone 24 98801 5658. Endereço: Rua Marechal Deodoro 227. Nude, o look ideal para as suas curvas. Elite Auto Center. Aqui nós garantimos a máxima segurança para o seu carro. Oferecemos suspensão, alinhamento 3D, balanceamento, pneus novos e remoldes, amortecedores, troca de óleos, filtros, aditivos e diversos outros serviços para manter o seu conforto e a saúde do seu automóvel. Telefone 24 988 530177. Endereço: Rua Quissamã, 1591. Elite Auto Center. O seu carro merece estar aqui. Jussara Campos. Realize o desejo de realçar sua autoestima com os nossos procedimentos de estética corporal e facial. Você merece esse cuidado. Restaure o poder de se sentir bem na sua própria pele. Agende uma avaliação e descubra qual procedimento mais se adequa aos seus objetivos. Endereço: Rua do Imperador 675, Sala 101, Edifício Arabella. Telefone
24 988 42 2968. Seu bem-estar começa aqui. Jussara Campos. Então, eu escolhi esse clipe aí, esse vídeo, para já poder estar começando a falar com vocês sobre o assunto e para puxar aí a reflexão, né, do que precisamos refletir aí sobre a nossa história, tá? Agora também eu quero estar mostrando para vocês, olha, o vestido romântico que a Nude Moda Feminina hoje escolheu para eu estar apresentando o programa de hoje. Ó, tem até uma fendinha aqui do lado, ó. Gostei muito desse vestido, bem romântico, né? Gente, esse vestido tá R$ 99,00 na Black da Nude. Olha que vestido lindo, gente, R$ 99,00. E tem outros modelos, aonde você vai encontrar um vestido desse lindo, ó. Ele é de crepe, tem um forro, super comportado, ó. Tem um elástico aqui atrás, ó, que se ajusta ao seu corpo, tá vendo? É um vestido lindo, por apenas R$ 99,00. Então não deixa de passar lá na Nude, aproveita a Black da Nude e escolha aí seu look. E, gente, Natal tá vindo aí, cara. Imagina dar um presente desse para sua namorada, para sua esposa, para sua mãe. Então, todo mundo merece se vestir bem, principalmente agora no final do ano, se vestindo com Nude Moda Feminina. Então, gente, é isso aí. Agora, no segundo bloco, a gente vai estar recebendo aí um artista petropolitano, né? Um artista de ballroom. Eu não sei direito o que é essa arte, mas a gente vai descobrir aí com Micael Paulino. A gente vai estar aí continuando a nossa conversa, né? Sobre a negritude e a consciência negra. Então, não perca o segundo bloco logo depois dos nossos comerciais. Nude Moda Feminina, especializada em moda plus size. Elegância, sofisticação e modernidade são a nossa prioridade. Um atendimento cuidadoso e personalizado para cada cliente, te vestindo e elevando a sua autoestima nos seus melhores momentos. Telefone 24 98801 5658. Endereço: Rua Marechal Deodoro 227. Nude, o look ideal para as suas curvas. Elite Auto Center. Aqui nós garantimos a máxima segurança para o seu carro. Oferecemos suspensão, alinhamento 3D, balanceamento, pneus novos e remoldes, amortecedores, troca de óleos, filtros, aditivos e diversos outros serviços para manter o seu conforto e a saúde do seu automóvel. Telefone 24 988 530177. Endereço: Rua Quissamã, 1591. Elite Auto Center. O seu carro merece estar aqui. Jussara Campos. Realize o desejo de realçar sua autoestima com os nossos procedimentos de estética corporal e facial. Você merece esse cuidado. Restaure o poder de se sentir bem na sua própria pele. Agende uma avaliação e descubra qual procedimento mais se adequa aos seus objetivos. Endereço: Rua do Imperador 675, Sala 101, Edifício Arabella. Telefone 24 988 42 2968. Seu bem-estar começa aqui. Jussara Campos. Entendi. Nude Moda Feminina, especializada em moda plus size. Elegância, sofisticação e modernidade são a nossa prioridade. Um atendimento cuidadoso e personalizado para cada cliente, te vestindo e elevando a sua autoestima nos seus melhores momentos. Telefone 24 98801 5658. Endereço:
Rua Marechal Deodoro, 227. Nude, o look ideal para suas curvas. Elite Auto Center. Aqui nós garantimos a máxima segurança para o seu carro. Oferecemos suspensão, alinhamento 3D, balanceamento, pneus novos e remoldes, amortecedores, troca de óleos, filtros, aditivos e diversos outros serviços para manter o seu conforto e a saúde do seu automóvel. Telefone 24 988 53 0177. Endereço: Rua Quissamã, 1591. Elite Auto Center. O seu carro merece estar aqui. Jussara Campos. Realize o desejo de realçar sua autoestima com os nossos procedimentos de estética corporal e facial. Você merece esse cuidado. Restaure o poder de se sentir bem na sua própria pele. Agende uma avaliação e descubra qual procedimento mais se adequa aos seus objetivos. Endereço: Rua do Imperador 675, Sala 101, Edifício Arabella. Telefone 24 988 42 2968. Seu bem-estar começa aqui. Jussara Campos. Voltamos aí, gente, com o nosso segundo bloco. E é aquilo que eu falei, hoje é dia da consciência negra. Então, nada como a gente ter alguém para estar trazendo essa consciência, né? Não sei se hoje é um dia de festa ou não, celebração ou não, a gente vai estar descobrindo. E a gente escolheu a personalidade petropolitana, o Micael Paulino, jovem preto, LGBT, multiartista, produtor cultural e ativista da Ballroom. Residente da cidade de Petrópolis, realizou o Cante Night 1 na cidade, onde também caminhou em baus, como a Amazônia Bal e o Picho Bal. Caminhou também em Teresópolis, Rio de Janeiro, Niterói e Juiz de Fora. Performou no lançamento do livro Petrópolis, entre o conhecido e o desconhecido, de Lucas Venturiano e Natália da Paz, junto ao Islã Mojubá, em intervenção poética no Museu Imperial. Ou seja, a gente tem muito que aprender com o Micael. Então vamos logo receber ele. Micael, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigada por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. E hoje eu já comecei o programa falando que hoje é o Dia da Consciência Negra e nada como ter, né, uma pessoa negra para que a gente possa realmente trazer essa consciência. Hoje, eu não sei se é um dia de aprendizado, ou é um dia de festa, como a gente deve ver esse dia. Mas como o nome já diz que é para que a gente tenha consciência, eu achei muito relevante te convidar, como petropolitano, jovem e todas essas coisas que você representa, para poder estar trazendo para a gente um pouco dessa consciência. Então, o que é o Dia da Consciência Negra para você? Então, primeiramente eu me sinto muito honrado de estar aqui representando toda uma comunidade. Mas, em primeiro lugar, eu queria falar exatamente sobre isso. Uma pessoa preta não pode falar por todas as pessoas pretas. Porque, apesar de eu ser uma pessoa preta, eu sou uma pessoa preta LGBT, sou uma pessoa preta queer, gorda. Então, eu tenho recortes que, às vezes, outras pessoas pretas não têm. Então, eu posso falar sobre as minhas vivências, posso falar sobre o meu aprendizado enquanto pessoa preta na minha vida, mas não posso falar por todas as pessoas pretas, sabe? E o Dia da Consciência Negra, eu acho que, hoje em dia, deve ser um dia de celebração e até de saudosismo às pessoas que vieram antes da gente, sabe? Aos nossos antepassados, as pessoas que lutaram para que hoje a sociedade que a gente tem fosse um pouco mais justa, sabe? Uhum. Não é o ideal. Mas só da gente ter liberdade é porque outras pessoas lutaram antes, sabe? Sim, e assim, eu gosto de te ouvir e gosto de aprender, né? E eu acho que a vida foi muito generosa com a gente, né? Quando a gente se conheceu, eu pude estar na sua casa ali, num tempo de enfermagem com a sua tia, depois você continua ali sua caminhada na academia de dança com a Lavínia. Então eu te conheço de perto e sei que você tem propriedade para dar essa explicação. E essa primeira explicação, ela já é bombástica, né? Você não pode falar por todo mundo, mas você pode falar por você. E assim, você tem falado muito nas suas redes sociais, de maneira às vezes bem humorada, mas eu acho que a gente fala muitas verdades, às vezes brincando, né? E falando sobre isso. Eu quero falar mais sobre essa pegada mesmo de racismo, mas depois a gente vai falar um pouco mais do seu trabalho. Enquanto branca, a gente tem a ideia, né? Estava até falando com a minha filha, da gente estar na nossa bolha, de que
não existe mais o racismo. Sim. Mas quando você fez um story esses dias, você estava chegando do trabalho e tal, não sei o que, falando de trabalho, você fez uma entonação e disse assim, a gente já é preto. Então, essa entonação dessas palavras me chamaram a atenção, que ainda existe aí o preconceito em muitas áreas. Você sente esse preconceito em muitas áreas? Totalmente, totalmente. A gente, quanto pessoa preta, a gente precisa sempre estar à frente. Na educação, na forma de falar, no jeito de se arrumar, a gente sempre precisa estar à frente de uma pessoa branca. Uma coisa que eu percebo muito quanto pessoa preta, a questão do cabelo. Algo que mexeu muito durante muito tempo com a minha autoestima. Um homem preto de cabelo grande é um homem desleixado. Um homem branco de cabelo grande, ele é um homem que tem estilo. Ele é um homem que é de bem com a vida. Então a forma que as pessoas veem e leem aquilo que a gente representa é muito forte, sabe? E reflete muito na nossa vida também. Então eu, quanto pessoa preta, eu passo isso para os meus. A gente tem que saber se portar para a gente ter oportunidades. Isso é o justo? Isso é o legal? Não, mas essa é a vida que a gente tem. Essa é sabe? a verdade. Essa é a verdade, infelizmente. E eu acho que dentro do Brasil a gente tem muito essa ideia de pessoas brancas se entenderem somente como pessoas brancas e não se colocarem no lugar de pessoas latinas também. Quando a gente vai para fora do Brasil, a gente vê que eles tratam a gente como a mesma coisa. Pretos e latinos são o mesmo. Vai sofrer uma xenofobia lá fora da mesma forma, sabe? Se a gente for para os Estados Unidos, se a gente for para a Europa, vai acontecer esse processo. Só que aqui no Brasil, às vezes, as pessoas têm essa ideia de que somente quem vai sofrer esse tipo de violência é o negro, sabe? Vamos trazer um pouco mais para Petrópolis. Com certeza. Né? Esses dias aconteceu um episódio, eu não sei se você ficou sabendo, num shopping em Petrópolis. Você sente isso nos lugares em Petrópolis ou você sente que isso vem diminuindo? Totalmente. Eu acho que dentro de Petrópolis o racismo é muito forte quando a gente vai numa loja, quando a gente vai comer em algum lugar, ou até quando a gente vai falar. Sabe? Às vezes a gente tem a oportunidade de estar em lugares, eu, quanto artista, tenho a oportunidade de estar em lugares falando da minha arte, vivendo a minha arte. Às vezes as pessoas não sentem que eu tenho propriedade para estar ali. Até o momento em que eu começo a apresentar aquilo que eu sei. Sabe? As pessoas têm uma ideia muito forte de que pessoas pretas elas não têm poder aquisitivo e nem intelectual. Então, a partir do momento que eu começo a falar, as pessoas começam a ter um certo respeito. Ou a partir do momento que eu chego em algum lugar para consumir alguma coisa, enquanto eu não mostro dinheiro, enquanto eu não mostro cartão, as pessoas não me respeitam. Nossa. Então tem um segurança atrás de mim, tem um vendedor me acompanhando. Ou às vezes, pelo contrário, tem um vendedor que não se presta a vender para mim. Sabe? Às vezes eu vou comprar um produto em uma loja, eu acabo sendo constrangido a sair dali, porque ninguém vai me atender. Não, e é incrível porque assim, a gente que tá fora, né, a gente não consegue perceber e a gente não consegue imaginar que isso ainda exista, né? A gente só consegue imaginar quando alguém sinaliza que existe, que tá acontecendo, né, e que ainda ocorre, né? Micael, o que você acha que pessoas brancas podem fazer para que isso seja diminuído? Eu acho que enxergar a pessoa preta como gente, sabe? Até antes da gente começar com o programa, eu estava conversando com você sobre a questão da animalização das pessoas pretas, de não ver a pessoa preta como um ser humano, sabe? Como que você vê um indivíduo preto na rua? Você vê um cara preto, talvez não como eu, mas às vezes um garoto ali com a cabeça raspada, com um corte diferente. Qual a ideia que você tem daquela pessoa? Você acha que aquela pessoa é um marginal? Você acha que aquela pessoa pode te atacar? Porque é exatamente essa ideia que às vezes algumas pessoas brancas têm da gente quanto pessoa preta. E às vezes se eu não estiver falando nesse tom de voz, se eu estiver falando um pouco mais alto, a pessoa já me taxa como agressivo. Então primeiro me entender como indivíduo, sabe? Eu sou uma pessoa assim como você, e não é uma questão de somos todos iguais. Porque a gente sabe que dentro da nossa sociedade não é assim. O racismo ele é estrutural, ele já vem desde pequeno ali, você vem acompanhando, você vê um programa de televisão, você vê uma novela, você vê a forma como as pessoas pretas são tratadas, e é aquilo que você vai absorvendo. Mesmo que de forma inconsciente, sabe? Então, primeiro, tentar ver a pessoa preta como um indivíduo. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente estar combatendo o racismo, independente da cor. E assim, quando que você... com quem você aprendeu sozinho, e quando você despertou que teria que lutar para ser respeitado? Eu acho que a gente, quanto pessoa preta, a gente tem isso mesmo como instinto, sabe? Até pessoas, às vezes, que se dizem não militantes, elas têm uma forma de lutar. Mesmo que não seja direta, mesmo que não seja no embate, elas vão ter uma forma de se posicionar para estar ali conquistando o seu espaço. Eu acho que algo que me levou muito
a entender isso foi a igreja, principalmente. Eu nasci num lar evangélico e referência de pessoas pretas bem-sucedidas que eu tinha dentro da igreja. Que eram os pastores, que eram as pessoas que pregavam, pessoas que falavam bem. Então acho que isso me ajudou muito, entendeu? O poder da palavra também, o poder da educação. Porque às vezes a pessoa, ela me atravessa enquanto pessoa preta, mas eu prefiro às vezes ser educado para não ser taxado como agressivo e também ter essa arma contra a pessoa, porque a educação também acaba sendo uma arma. É verdade. Às vezes só você gritar, só você falar grosso não funciona. Às vezes quando você fala nesse tom, a pessoa consegue entender de uma forma melhor, sabe? Assim, Micael, eu tenho uma dúvida, né? E às vezes a gente fica meio confuso. Eu devo chamar as pessoas pretas de pessoas pretas ou pessoas negras? Tem diferença, não tem diferença? Para algumas pessoas existe essa diferença ou não? Eu acho que depende do contexto e também da necessidade, sabe? Em qual contexto você vai precisar chamar uma pessoa preta de pessoa preta? É bom a gente pensar também em qual contexto eu vou precisar chamar uma pessoa branca de branca, sabe? Às vezes você vai ver uma pessoa na rua e você vai classificar aquela pessoa pela etnia dela. Uma pessoa asiática, uma pessoa latina, uma pessoa... A gente não faz isso no nosso dia a dia. Então, às vezes, é só evitar. Só a gente pensar, tipo, poxa, eu acho que até é engraçado como... Gente, que martelada, né, gente? Olha, assim, eu tô respirando fundo, mas, assim, já tomei algumas marteladas aqui, assim, bem pesadas. E eu acho que você aí de casa também vai estar recebendo essas marteladas. Parabéns, Micael, você fala muito bem sobre cada conceito. Então, assim, eu tô realmente, assim... Eu fico às vezes meio calado, o público de casa já me conhece, é porque eu realmente estou absorvendo aquilo que você está falando. Que bom que eu posso ajudar e contribuir com isso também. Eu acho que a gente, quanto pessoa preta, às vezes é até difícil a gente se colocar nesse lugar de educador, porque a gente não tem necessidade, às vezes, de estar educando uma pessoa. Eu fico muito feliz por esse convite, sou muito grato. Mas eu acho que, às vezes, também vale a pena a gente tentar investir em pessoas pretas para além da dor da pessoa, sabe? Sim, claro. Você, quanto mulher, você não é só a sua dor da feminilidade. Porque a gente sabe que as mulheres têm atravessamento na nossa sociedade. Sim. Como qualquer outra pessoa tem. Mas a gente é mais do que a nossa dor. É verdade. Eu sou mais do que o racismo que eu sofro. Claro. Sabe? Então, às vezes, a gente se colocar nesse lugar também é importante. A gente entender que a gente é além disso. Sim, e eu realmente escolhi te trazer aqui porque eu conheço muitas das suas qualidades, a gente já se acompanha aí há alguns anos, e é muito importante a gente trazer essa consciência de coisas que são importantes para vocês e aquilo que a gente pode estar trazendo. Vamos falar um pouco do seu trabalho, né? Que você trouxe aqui, né? Alguns prêmios, né? O que é ballroom? É assim que fala? Sim, ballroom. Fala dessa forma aí mais americanizada, como você fala. Algumas pessoas falam ballroom, em Minas falam ballroom. Então, é uma cultura que vem dos Estados Unidos, é uma cultura que nasce em Nova York, em 1960, com uma pessoa trans preta, que é a Cristal Labeja. E é muito interessante que a ballroom, ela nasce exatamente de um caso de racismo. E é uma arte. É uma arte, vou estar explicando. É uma cultura, na verdade, né? A ballroom, ela nasce dos bailes de drag queen que tinham em Nova York, em 1960. E dentro desses bailes, sempre quem ganhava eram pessoas brancas. Apesar do seu talento ou a falta dele. Sabe? Então, pessoas pretas e latinas que tinham esse talento para estar vencendo, às vezes, um concurso, não venciam por essa questão de racismo, de atravessamento. Então, Cristal Labeja, em um baile, ela se revolta e fala que vai fazer o próprio baile dela, apenas para pessoas pretas e latinas. Daí surge a ballroom. E dentro da ballroom, a gente tem categorias, né? Ballroom, ela é um evento de competição. É um evento voltado para a população LGBT, principalmente a população trans, negra e latina. E a gente entende esse movimento como um movimento de empoderamento. Porque dentro da ballroom de início, as pessoas viviam aquilo que elas não poderiam viver fora. Então as primeiras categorias que a gente tem é Model Realness e Face, que é uma categoria sobre o rosto, é uma categoria que eu caminho. E esses prêmios são da categoria Face. Porque você tem um belo rosto? Também. Ai, que legal. Também. A categoria Face, ela fala muito sobre as qualidades do seu rosto, como você cuida do rosto. Não é tanto sobre a beleza que ele tem. Sim. Mas é sobre a simetria, sobre a qualidade da pele, como você cuida da sua pele. E a pele fala sobre alimentação. Fala do uso de substâncias que você tem ou não. Porque uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, ela não vai ter uma pele legal. Verdade. Sabe? Então, essa categoria é exatamente sobre isso. E a ballroom, ela vem como esse movimento, salvando várias pessoas. Sabe? A ballroom, ela começa lá em 1960, vai crescendo nos Estados Unidos e chega no Brasil em 2015. É uma cultura muito recente demorou aqui pra no chegar, Brasil. Né? Demorou muito.
E essa cultura vem se adaptando e crescendo em vários lugares. Eu faço parte do Serra Cante, que é um coletivo ballroom aqui da Serra do Rio de Janeiro, que são 3 cidades, Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. E a gente tem conquistado nosso espaço, tem realizado alguns eventos independentes, com apoio da prefeitura, e tentando sempre abrir mais isso e trazer mais pessoas para dentro dessa cultura, e trazer essas pessoas pretas e latinas e pessoas LGBTs que estão na marginalização para dentro dessa cultura. Mas hoje dentro dessa cultura, os brancos também podem participar. Sim, essa cultura é aberta. Porque foi na época que ela se revoltou, mas aí depois foi aberta. Foi aberta. Essa cultura surgiu para prestigiar pessoas trans, principalmente, sabe? Sim, que não tinham espaço, né? Sim. E agora já tem, né? Tem espaço, graças a Deus, da Ballroom. E é interessante a gente ver o quanto que essa cultura tem ido para outros lugares também. A gente tem grandes nomes, como Zayla, que é uma grande produtora de São Paulo, que ela trabalha com vários artistas, ela é motor da Casa de Como Candaces. você descobriu isso? Porque é uma coisa tão diferente, né? A Ballroom, eu conheci a Ballroom através do estúdio Fátima Cruz. O primeiro evento Ballroom que teve aqui em Petrópolis aconteceu lá, que foi a Kickball Jeans. O primeiro não, acho que foi o segundo, se eu não me engano. A primeira foi a Copa das Brasileirinhas e a segunda foi a Kickball Jeans. Quando eu fui a primeira vez na Kickball Jeans, eu acho muito interessante que eu vi pessoas como eu, pretas, LGBT, vivendo algo que eu nunca tinha imaginado pessoas como eu viver, sabe? E eu falo que eu me sentia como se fosse um lugar religioso, porque tipo, pra mim aquilo era muito mágico, eu fiquei muito emocionado. Mas de início eu não participei daquilo, até por uma questão de atravessamentos com a minha família quanto pessoa LGBT, por ser menor de idade, não ter ainda uma liberdade de viver a pessoa que eu sou. Então eu me poupei um pouco disso. Por isso que até que eu falo que eu não posso falar por todas as pessoas, porque minha vivência ela vem de muitos outros lugares, não somente como pessoa preta, mas como pessoa LGBT. Então quando isso se junta, é tipo assim, facas cruzadas, sabe? Eu vou pedir pra produção colocar aí na tela umas imagens que você mandou pra gente, que eu acho que fala dessa arte, e aí você vai estar explicando um pouco dessas imagens pra gente, tudo bem? Vamos ver? Esse daí foi quando eu ganhei esse troféu aqui, foi uma ball que teve em Juiz de Fora. Uma ball voltada ali pro Arraiá, pro mês de julho. Foi incrível. Nossa, você tá lindo ali. Ai, muito obrigado. A próxima? Essa daí foi quando eu caminhei em Niterói. Foi uma baby ball também. Eu levei esse prêmio. Parece Adão. Sim, eu fui numa vibe assim, mais de... Na verdade, essa ball ela era voltada para um projeto chamado Lafié, que era um projeto de um rapaz que fez um TCC voltado para a questão da ballroom. E o tema era verde. Aí eu fui com essa roupa, que eu queria algo muito elfo, assim, fada. Eu falei, ai, é essa roupa. Arrasou. Próxima foto. Essa foto foi uma performance que eu realizei junto com o meu irmão Brunet, que também é da Ballroom, no Centro de Cultura, agora no mês do Halloween. Ah, sim. Muito legal. Baile de máscaras. Ficou bem bonito, hein? Próximo. Essa foi uma ball que eu caminhei há pouco tempo, que foi a ball anos 2000, em Juiz de Fora. Muito bonito também. Aí, mais fotos dessa mesma ball. Tem mais? Esse daí foi quando eu fiz essa intervenção no Museu Imperial, junto com o Islã Mojubá. Eles como pessoas do Islã, né, que tem... Islã é essa arte também muito incrível, sobre falar de forma poética da vivência de pessoas pretas e latinas aqui do Brasil. Esse movimento começa de uma forma mais recente, esse movimento, se eu não me engano, começa em 2010, 2009. E é isso, eles me chamaram para participar, eu coreografei e eles recitaram poemas. Foi muito incrível, foi muito forte também. Posso imaginar. Essa daí foi a Kickball Apocalipse. Essa roupa foi feita totalmente de reciclagem. Esse corset que eu tô usando, ele é de papelão. Todas essas partes assim que tem brilho eram... Como é que eu vou dizer? Lixos eletrônicos. A ideia era exatamente trazer isso. Então isso daí também representa um pouco do meu trabalho com a moda. Muito legal. Tem mais? Essa daí foi a ball Black Divas, de novembro do ano passado. E eu fui inspirada em Tasha Trace, que são cantoras do rap nacional, que misturam realmente o que é a cultura brasileira com a cultura hip hop que vem de fora. Muita coisa interessante pra gente aprender, hein? Essa daí foi um trabalho que eu fiz como modelo para um projeto. Foi muito incrível. Esse projeto ainda não saiu, então não posso falar muito. Não pode falar muito, né? É isso daí. Assim, o seu trabalho é muito incrível e eu acho que muitas pessoas podem se referenciar também na questão do seu trabalho, né? E aprender, né? Porque a cultura ballroom, né? Parece que é uma cultura bem interessante também. Então, quando tiver mais eventos, faça convite aqui pra galera do programa, pra gente poder estar divulgando e falando sobre isso. Você falou que você cresceu num lar evangélico, Sim. né? Você tem alguma religião? Eu ainda me considero uma pessoa cristã, não evangélica no momento. Eu acredito em Jesus e eu acho que a religião cristã também tem muito das pessoas pretas
teve um apagamento histórico muito grande. Quando a Igreja Católica assume todo esse papel ali, teve um apagamento muito grande das pessoas pretas. Tanto que às vezes a gente ouve pessoas que estudaram em colégios católicos, pessoas que buscaram esse conhecimento ali dentro da fé em si, histórias de que pretos não vão para o céu, existe um céu para pretos, sabe? E isso era pregado para as pessoas de forma normal na época da escravidão, porque igual eu falei com você, pessoas pretas não eram consideradas gente. Então se não é gente, como vai para o céu comigo? Pois é, no início do programa você estava ainda lá no camarim e eu fiz um comentário sobre isso, que meu avô era uma pessoa muito religiosa, e aí eu tive já na infância um pensamento com ele sobre isso, né? Sobre essa questão religiosa. É porque assim, eu trouxe um recadinho aí, gente, né, do nosso amigo Gui, do nosso conselheiro de cultura, que também fala da marginalização da religião que começa com a cultura africana, né? Religião de matriz africana, né? Isso, as religiões de matriz africana que estão sendo marginalizadas. Totalmente. Como ele disse, demonizadas. Isso. Aí eu trouxe bem aí um recadinho do nosso conselheiro Gui também, para estar passando hoje nesse programa. Vou estar pedindo para a gente poder estar assistindo esse vídeo rapidinho, para a gente estar falando sobre isso também, um pouquinho de religião. Então eu te peço para passar aí, produção, o vídeo do conselheiro aí municipal que mandou um recado pra gente. Olá a todos, me chamo Guilherme, sou conselheiro municipal de cultura da nossa cidade, eleito pelo segmento de cultura afro-brasileira, quilombola e de matrizes africanas. Faço parte do coletivo Povo do Santo contra as Intolerâncias e lá sou um de seus coordenadores. Sou um bandista, historiador, sou filho de santo do pai Pedro Nogueira, do templo do caboclo Seu Ogum de Sete Escudos. Atualmente também sou assessor de parcerias do Programa Nacional dos Comitês de Cultura do Governo Federal do presidente Lula, junto ao Instituto Caminho da Roça de secretário. Estou passando aqui para ele fazer, para conversarmos um pouco. 20 de novembro é a data da consciência negra, de um povo escravizado, demonizado muitas vezes a sua fé. E o povo do santo está caminhando no dia 20 de novembro contra todas as intolerâncias nas suas mais variadas formas. Terreiros de Umbanda e Candomblé são incendiados, invadidos, depredados. A nossa fé é cada vez mais demonizada. Então, esse 20 de novembro é um convite à reflexão, que possamos juntos caminharmos por uma cultura de paz e que todos nós, umbandistas, candomblecistas, pessoas das mais variadas fés e pessoas também que não acreditam em fé nenhuma, não possuem religião, devemos caminhar cada vez mais para que todos juntos tenham direito, aquele direito que é garantido na Constituição, que esse direito possa ser garantido na prática para todos e todas. Muito obrigado. Viu, gente? Foi aí o recadinho do nosso conselheiro municipal, né, o Gui. E ele tá falando ali, o Micael, porque no dia 20 tem também, né, dia 20 hoje, né, vai ter, né, de manhã, acho que vai ser de manhã. Geralmente de manhã, caminhada, né? Contra a intolerância religiosa. Contra a intolerância religiosa, e ele fala ali que é uma religião de matriz africana e que tem sido marginalizada. Então, por isso que esse povo resolveu caminhar neste dia, e ele está falando da importância desse respeito, né? E ele coloca a letra ali, respeite a minha fé, né? E é importante a gente estar falando sobre isso, porque é o que você falou, não é colocar as pessoas num pacote. Exato. Né? Por exemplo, você tem uma outra religião, mas mesmo assim a gente precisa respeitar a religião do outro, certeza. A individualidade do outro, né? E o que você acha do povo santo caminhar nesse dia para se defender? O que você acha disso também? Eu acho muito importante, exatamente pela construção de fé das pessoas pretas, sabe? Existe muito uma disseminação de que essa fé, esse tipo de manifestação religiosa é algo ruim, é algo demoníaco. Mas quando a gente vai ver, os cultos são muito parecidos, sabe? A memória do corpo das pessoas pretas é a mesma. Então, a forma que às vezes uma pessoa preta se move dentro de uma igreja é muito parecida com a forma que uma pessoa se move dentro de um terreiro. Então, a gente tem que entender que, apesar de tudo, apesar da diferença de fé e do entendimento que você tem com o seu religioso,
seu corpo ainda é parecido com daquela pessoa que está dentro do terreiro ou dentro da igreja. Eu acho que é mais, igual eu falei, a gente falar sobre o indivíduo e menos sobre essas características menores. Quando a gente enxerga o outro como indivíduo, a gente consegue enxergar a gente nele, né? Uma das histórias que eu contei para os meus filhos e ensinei para eles é o seguinte: a religião, ela é um caminho que você escolhe falar com Deus, né? Por exemplo, você quer falar comigo? Você pode me enviar um WhatsApp, que é o mais comum. Você pode me fazer uma ligação de vídeo. Você pode me fazer uma ligação de telefone. Você pode me enviar um e-mail, uma carta. São várias maneiras que você pode se comunicar comigo. E eu acredito que a religião é a mesma coisa. São várias maneiras que você pode estar ali se comunicando com Deus. E cada indivíduo, né, escolhe ali a sua maneira de estar ali se comunicando com Deus, né? Eu concordo totalmente. Espiritualidade é algo muito individual. E apesar, tem pessoas às vezes até que fogem desse padrão, que geralmente dentro da nossa cultura brasileira é muito comum ou ser evangélico, cristão, católico, ou ser uma pessoa com religião de matriz africana. Mas até pessoas que fogem desse padrão também, sabe? Eu acho que é algo muito plural. Tem pessoas às vezes que praticam já o voodoo, que também é algo muito... que tem esse peso do racismo, mas é uma religião de fato, é uma fé, é uma forma de se conectar com o espiritual. Tem pessoas que praticam bruxaria natural. Então, são vários recortes, sabe? E eu acho que é interessante a gente ver exatamente a pessoa como indivíduo e não juntar tudo. Até dentro das religiões de matriz africana, tem diferenças. Tem pessoas que é de Umbanda, Quimbanda, tem pessoas que são do Candomblé. Então, não é a mesma coisa, sabe? Religião ali, eu acho que é um assunto muito individual de cada um. Até a gente, enquanto cristão, que você também é uma pessoa cristã, a gente entende que Cristo não é religião, né? Sim. Ele é o caminho. Religião é religare. Então, a gente não precisa da religião para nos religar a Deus. Quem nos religa a Deus é Cristo. E é isso que eu tenho trazido comigo, sabe? E tenho tentado expressar na minha vida também, sabe? E é engraçado que muitas vezes também a gente sofre um preconceito mesmo, até por ser cristão, né? Ah, você é cristão, mas você, né? Até as pessoas brincam assim, mas você aceita o casamento gay? Eu falo, aceito porque isso é uma individualidade da pessoa, e uma pessoa que é gay, ela não vai me obrigar a casar com quem eu não quero, né? Alguém vai me obrigar a casar com uma mulher? Ou alguém vai me obrigar a casar com um homem? Não, eu vou me casar com quem eu quiser, né? Sim. Então, assim, essas individualidades que a gente precisa respeitar, né? Quanto à religião, né? Por exemplo, eu tenho a minha, você tem a sua, você não vai me arrastar para a sua igreja ou para o seu culto, né? Ou para o seu terreiro, você não vai me arrastar e obrigar até lá. Ir até lá, não é verdade? Sim. Assim como eu também não posso te arrastar e te obrigar a ir até a minha religião. Então essas coisas assim a gente acha que tem que diminuir realmente essas particularidades, né? Porque a religião é particular, né? Assim, a maneira que a pessoa resolve se relacionar, ela é particular. Se eu concordo, se eu discordo, isso é um problema só meu. Exato. Eu uso aquilo para mim, né? Por exemplo, se eu não concordo com casamento gay, é só eu não me casar com uma mulher. Já tá tudo resolvido, não tem discussão. Tipo assim, não é verdade? Com certeza, eu acho que a pessoa tem que saber um pouco de si também e saber também viver em sociedade. Desde que o mundo é mundo, pessoas LGBTs existem, sabe? É muito difícil essa visão das pessoas também, tipo, isso é algo novo. Isso não é novo. Isso é algo que sempre existiu. As pessoas têm muito essa dúvida, às vezes usam a fé, a religião para justificar, mas a gente tem que lembrar também que a Bíblia ela é interpretação. Sim. E além de ser interpretação, a Bíblia foi traduzida de várias formas e às vezes de forma errônea. Um exemplo que as pessoas sempre usam comigo, e alguns exemplos, né? Eu sempre rebato, é o primeiro exemplo de Romanos, que as pessoas falam sobre os efeminados. Efeminados não é afeminado. Efeminado era um homem preguiçoso, homem que não servia ao exército. E acho que o que menos pessoas LGBTs são preguiçosas. A maioria das pessoas que eu conheço são trabalhadoras, assim como você. As pessoas que você conhece são trabalhadoras. Às vezes o pessoal usa o texto que fala de quando os anjos vieram e homens queriam se relacionar com os anjos. E eu fico me questionando, onde a Bíblia fala sobre a sexualidade dos anjos? Anjo não tem sexualidade. Então eu acho interessante a gente estudar, de fato, o que a Bíblia traz e buscar as referências que de fato estão escritas no texto. Sabe? Eu, como pessoa cristã, que acredito em Cristo, que acredito que Ele veio ao mundo, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, eu acho que o mínimo do meu papel é entender o que Ele quis passar. Sim. Sabe? E às vezes eu acho que as pessoas têm dificuldade disso. Você me entende? E aquilo que a gente está falando sobre aqui. Se você acha, por exemplo, que eu faço alguma coisa que não é correta,
se você pensa dessa maneira, o que a Gisele faz não é correto, eu não gosto. É só você não fazer, Exato. né? E respeitar a decisão de quem faz também. Né? E Porque às vezes as sim. pessoas têm esse atravessamento aí. E é muito difícil também quando é dentro da nossa casa. Uhum. Às vezes as pessoas têm esse respeito para fora da sua casa. E é muito fácil a gente respeitar e amar o defeito que tem na casa do outro. Mas às vezes dentro da nossa casa, o defeito, né? Muito entre aspas. É mais difícil, é mais complicado. Sim. Sabe? Então a gente realmente tentar entender. E até a forma que a gente fala, voltando para esse assunto de racismo, que você falou sobre um assunto que eu citei. Já somos pretos. Eu acho que isso é algo muito falado dentro das casas também. De mães para os filhos, de pais. Às vezes, poxa, tu já é preto, tu não pode fazer isso. Às vezes isso soa até de uma forma negativa para aquela criança, para aquele adolescente, para aquela pessoa que está sendo construída. É uma realidade, mas é algo que a gente deve pensar também. Sabe? Quando eu trago essa forma de falar, tendo essa vivência, é para ajudar os meus. Mas às vezes eu tento pesar também a mão e entender, tipo, será que isso é correto de eu falar para uma criança? Porque para mim, dentro da minha vivência, ser preto durante muitos momentos foi uma coisa negativa. Será que eu devo trazer esse peso sobre outra pessoa também? Então eu acho que é muito sobre a gente questionar e entender. E realmente hoje, nesse dia, está tomando consciência de tudo isso, Sim, com certeza. Então, assim, eu não sei em quanto tempo está o nosso programa, produção, para eu poder ver como vamos direcionar aqui, né, o nosso assunto. Você tá gostando? Tô gostando muito. Existe alguma coisa, Micael, que você tenha vontade de falar e que eu não te perguntei? Não sei. Eu acho que você fez bastante perguntas, eu consegui expressar tudo que eu queria falar, sabe? E além de te ajudar com as dúvidas, também consegui trazer os assuntos que eu queria. Acho que eu tô bem tranquilo e confortável com tudo que a gente falou até agora. Qual é a pessoa que você mais admira na sua vida e você traz como referência? Como referência no total? Como referência na sua vida. Eu tenho algumas referências, sabe? Mas eu quero... Apenas uma? A sua maior referência. Eu acho que é minha avó. A sua avó é a sua maior referência. Minha avó é minha maior referência. Qual o nome dela? De falar da minha avó. Eusemi, o nome dela. E por quê? Por que Dona Eusemi é a sua referência? Porque minha avó ela é uma mulher preta que lutou muito para cuidar de 3 filhas. Hoje em dia minha avó, ela não mora mais em Petrópolis, ela mora em Minas. Mas ela passou por muitos atravessamentos na vida dela, quanto pessoa preta, quanto mulher preta principalmente. Por muitas coisas pesadas. E ela conseguiu superar tudo isso. E mesmo assim ser uma pessoa amável, ser uma pessoa querida. E ser uma pessoa que ama a arte, sabe? Minha avó, ela fala que ela faz artesanato, mas pra mim minha avó é uma artista. Sabe? Minha avó pinta, minha avó faz esculturas. Claro que ela é artista. Sabe? Minha avó, ela é incrível. Minha avó sempre me estimulou a arte, sempre me estimulou a dançar, sempre me estimulou a tudo. Então minha avó é minha maior referência. Ela é sua maior referência. Com certeza. E assim, uma pessoa que você gostaria de chamar a atenção, assim, ou os nossos governantes da cidade, algo assim, ou alguém que você está insatisfeito com alguma coisa? Eu acho muito difícil falar uma pessoa só, né? Porque, no geral, a gente acaba sendo muito atravessado por esse governo que está tendo agora, ainda mais nesse momento, o governo atual da nossa prefeitura. Está sendo algo muito difícil. Eu acho que as finanças da nossa cidade têm sido mal administradas, sabe? E está faltando finanças para a saúde, para a educação, para a cultura. Tava para acontecer um evento, uma ball, chamada Quilombol, que seria uma ball voltada exatamente para esse assunto dos quilombos, que é o que, de fato... o Dia da Consciência Negra fala, era para estar acontecendo no dia 22, mas por falta da aprovação de verba, a gente não conseguiu realizar esse evento. É algo muito triste, porque a educação e a cultura têm sido sucateada, sabe? E é muito revoltante e frustrante pra gente, quanto artista petropolitano, ver que, às vezes, o que tem atenção da prefeitura e do poder público são eventos e produções que não são pra gente, como a Bauer. Porque a Bauer a gente sabe que movimenta um dinheiro muito grande, movimenta muito trabalho, mas ela é pro turista. Ela não é pro petropolitano. Sabe? Não é um evento que o petropolitano costuma frequentar. Até quando a gente questiona, assim, no nosso dia a dia, a gente vê que as pessoas não gostam. É um evento que atrapalha a nossa vida, que atrapalha a locomoção da cidade. É um evento importante, totalmente importante. Mas eu acho que é importante a gente dar voz a outras narrativas, para além daquela que a gente já tem como principal na nossa cidade. Bom, Micael, eu quero te agradecer, né, por poder estar se disponibilizando e realmente a gente hoje, nessa tarde, aprendeu um pouco mais com você. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, porque pode ser que as pessoas tenham mais dúvidas sobre a sua arte, Claro. né, e que possam também estar entrando em contato com você para aprender cada vez mais.
Então, gente, eu tenho 2 redes sociais. A primeira é Micael Paulino, com 2 L's, Micael.Paulino. E a outra é Tenaz, que é o meu nome Ballroom, .007. E é Seu isso. nome é Tenaz? Tenaz. Tenaz por quê? Tenaz vem da palavra tenacidade, né? Que é uma habilidade, uma característica do metal de ser forte e maleável ao mesmo tempo, sabe? É uma característica que o metal, alguns metais, né? Eles conseguem após passar pelo fogo. Então eu acho que isso é algo muito forte. E também tenacidade acaba sendo característica usada para as pessoas, sabe? Então eu acho que eu sou uma pessoa que tem tenacidade. E foi por isso que eu escolhi esse nome, Tenaz. Eu quero dizer pra você que eu te admiro e foi por isso que eu escolhi que você estivesse do meu lado hoje. E assim, você é uma pessoa incrível, petropolitana incrível, artista incrível. Ai, muito obrigado. E acho que você representa muito aí o seu povo que é o nosso povo também, né? Que as Sim. nossas histórias já se misturaram e a gente precisa estar aprendendo cada vez mais. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela sua participação, tá? Obrigado E a você. é isso. Fico muito feliz de ter esse espaço para falar um pouco. É isso, agora eu vou agradecer os nossos patrocinadores e Claro. assim, gente, entre em contato lá com o Micael para você poder estar aí tirando suas dúvidas sobre muitas coisas. Eu fico até sem saber o que falar, sem saber o que perguntar. Mas várias coisas. Claro que depois eu vou assistir essa gravação, né? E aí eu vou ficar ali mastigando e refletindo e aprendendo. E você aí de casa, aproveita o dia de hoje também para tomar consciência das coisas que você não tem consciência. Quero aproveitar para estar agradecendo aí os patrocinadores, agradecer Shalom Semijóias, que tá sempre aí mimando você, que comenta, que curte, que compartilha, tá? A gente vai estar dando um presente para você através de sorteio. Então curte, comenta e compartilha aí nesse programa. Shalom vai estar mimando você. E também eu quero estar deixando aí um recadinho da FNCC, gente. A FNCC está recolhendo aí panetones para o Natal, tá? Eu já falei com vocês sobre a importância da gente comprar coisas gostosas pra gente, que a gente gostaria de comer, mas também comprar coisas gostosas aí para essas famílias que estão precisando do nosso apoio. Então vai aí um videozinho do pedido da FNCC. O Natal tem aquela sensação especial. As luzes, o panetone, a ceia. Mas nem todo mundo sente isso ainda. Doar uma cesta de Natal pode ser difícil, a gente sabe. Mas não precisa ser tudo de uma vez. Um pacote de arroz, de feijão ou um biscoito. Tudo isso torna uma cesta cheia de esperança. Faça sua doação, que seu presente de Natal seja proporcionar o primeiro Natal de muitas famílias. Porque apoiar é também compartilhar momentos que mudam não só a vida de nossos pacientes, mas de toda a família. Voltamos aí, meus amores, então é isso, é importante a gente comprar coisas gostosas pra gente, mas também é muito importante a gente estar abençoando as pessoas. A TVI tá aqui aguardando com o nosso ponto de coleta, você trazer seu panetone aqui pra TVI, você também pode deixar lá o panetone lá na FNCC. A FNCC já ganhou bastante alimento para montar suas cestas de Natal, mas um panetonezinho para mesa de Natal é muito bom, então não deixe de fazer aí a sua doação. Eu espero que você tenha aprendido aí bastante no programa de hoje, espero que a gente possa tomar consciência cada vez mais da nossa história, né? Micael, mais uma vez, muito obrigada. Você quer deixar um beijo para alguém? Obrigado a você. Eu quero deixar um beijo pra minha mãe, né? Eu amo minha mãe. Quero deixar um beijo pra minha família também, Serra Cante, meu professor Kildare, de dança, balé, que sempre me apoia. E é isso, gente. Obrigado. Quando tiver ballroom aqui em Petrópolis, quando tiver um evento, convida a gente para que a gente possa fazer uma matéria para o pessoal de casa para a gente poder conhecer muito mais da sua arte. Claro, e também, pessoal, quem puder e quiser, nos chame para performar, nos chame para trabalhar. Trabalhe como modelo, como bailarino, como garçom, como bartender. O que estiver precisando aí, chame a gente para trabalhar também. Então acompanha ele lá nas redes sociais, gente. Acompanha ele lá nas redes sociais que você vai estar sabendo tudo que ele faz. Obrigada, Micael. Foi um prazer, tá? Muito obrigado, meu amor. Um beijo, viu? Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Até o próximo.